Olá, meu amado, tudo bem? Juntos novamente para hoje falarmos sobre o capítulo de número 16 de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre as taças do juízo de Deus. Então vamos ler a palavra. Ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és, e que eras, e serás, porque tu julgaste assim. Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para lhes darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas, e eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônio, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e sejam vistas as suas vergonhas. E ele os reuniu em lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. A cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ira fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Então vamos lá. Nos capítulos anteriores, nós aprendemos que Apocalipse fala de selos, fala de trombetas e fala de taças. Os selos representam as sentenças divinas. As trombetas representam o anúncio desses juízos, para o céu e para a terra, E por fim, vem as sentenças, vem as taças, que é trazendo, a realidade, trazendo à existência aqueles decretos divinos, E aqui nós vamos ouvir falar de 7 pragas ou de 7 taças. A primeira taça, quando ela é derramada, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que imediatamente as pessoas que têm a marca da besta, elas vão ter os seus corpos tomados por úlceras malignas, que vão deixar um cheiro de podridão. Imagina, queridos, quando você passa num lixão, você já quase não aguenta. Agora imagine o cheiro de carne humana podre, Então, a primeira taça, ela vem com essas úlceras. A segunda taça, ela vai ser derramada sobre todos os mares. E quando ela for derramada sobre os oceanos, sobre os mares, sobre onde há água salgada, todas as criaturas marinhas irão morrer. A terceira taça, ela é dirigida aos rios e às fontes de águas doces, e elas se tornarão tudo
em sangue. Por quê? Porque da mesma maneira que ao longo dos tempos os ímpios mataram os mártires, agora Deus está julgando eles. Tanto que um dos anjos diz, né, apesar de tudo que está acontecendo, o juízo de Deus ainda é justo. Eles não estão recebendo nada além do que eles mereceram. E o que acontece? Não vai ter água potável. E durante esse tempo, aquelas pessoas que já ficaram na terra e que não receberam Jesus Cristo mais como Senhor e Salvador de suas vidas, os 144 mil já foram arrebatados para o Senhor, não tem mais ninguém pregando na terra, né? Eles vão ter que beber esse sangue, né? Esse sangue misturado com água, que vai ser um tempo muito angustiante, né? E o que vai acontecer? Entre uma taça e outra, vai haver um tempo. Não um tempo muito longo, porque nós temos que entender que tudo isso que está acontecendo agora, está acontecendo nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, parece que é o mundo ideal, querido. O falso profeta está enganando todo mundo, tem paz, está havendo uma grande expansão econômica, todo mundo está trabalhando, está tudo muito bom. Até quando surge o falso profeta, que nós já falamos, a besta que sobe da terra, né? E esse falso profeta, ele lança uma nova religião, e essa nova religião que ele lança para que eles adorem, né, ao anticristo, a besta que foi milagrosamente curada, né, a partir do momento que ele lança o seu sinal na mão direita ou na fronte direita, a partir desse momento as coisas começam, né, a ficar realmente com um ar de gravidade muito grande. E aí nós vamos ver a quarta taça. A quarta taça fala sobre um sol abrasador, ardendo terrivelmente sobre aqueles que forem atingidos por ela. Aí, uma coisa que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já passou. Alguma vez você já ficou no sol e você já se queimou. E para quem já teve uma queimadura de sol mais grave, eu já tive uma queimadura de sol mais grave, não percebi e passei uns 3 ou 4 dias na minha adolescência muito mal, né? Agora você imagine um sol que realmente vai ser escaldante, um sol parecido com um sol de deserto, né? A Bíblia diz que o sol vai arder tanto, mais tanto, que aqueles que estiverem na terra vão blasfemar contra Deus, não vão se arrepender, mas vão falar mal de Deus por causa do sol que está castigando ele. Então, logo depois disso, vem a quinta taça, e a quinta taça, ela é derramada sobre o trono e o reino da besta, né? Do anticristo. E o que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer um efeito imediato, que densas trevas tenebrosas, vai cobrir tudo. E como lá no Egito, onde as pessoas praticamente conseguiam apalpar as trevas de tão escuras que ela era, isso também vai levar a um desespero, a uma dor, a uma aflição indescritível, queridos. A Bíblia diz que o negócio vai ser tão feio, mas tão feio, que no versículo 10 e no versículo 11, diz que os moradores da terra vão morder as suas próprias línguas, né? A sexta taça, ela é muito interessante, né? A sexta taça, eu queria me reter um pouquinho mais sobre ela. E diz assim: a sexta taça, né, que foi derramada, ela diz que o rio Eufrates vai secar. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou por terra seca, assim como quando o povo vai entrar na terra prometida, ele abre o Jordão
quando os sacerdotes pisam no Jordão, carregando a arca nos seus ombros, o Jordão se abre. Agora o que vai acontecer? O grande Eufrates, querido, um rio com 2.165 quilômetros de extensão, um rio que tem entre 3 e 10 metros de profundidade, um rio que tem entre 200 e 400 metros de largura, que é um baita de um rio para a região onde ele está, para uma região seca, né? Ele vai ser completamente seco. E o que vai acontecer com ele? Ele vai se transformar num caminho. Ele vai se transformar como se fosse numa estrada, aonde os exércitos inimigos vão marchar até o vale chamado Vale de Megido, aonde vai acontecer a grande batalha chamada de Batalha do Armagedon, né? E nos versículos 13 e 14, nós vamos ler o seguinte: e eu vi 3 espíritos imundos semelhantes saírem da boca do dragão. O dragão você já aprendeu em Apocalipse 12, que é Satanás. E da boca da besta, a primeira besta é a besta que sobe do mar, que é o anticristo. E da boca do falso profeta. O falso profeta é a besta, né, que sobe da terra ou do abismo. E aí ele explica, eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vamos ver forças horrendas das trevas se preparando, né, para entrar ali na planície de Jezreel, chegar até o vale chamado de Megido, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, né? Agora, logo depois de todas essas coisas, a gente vai ver algo tremendo. A gente vai ver o Senhor dizendo: eis que vem como ladrão. Então, depois de todas essas coisas, vem um alento, né, a nós que lemos, de que o Senhor está dizendo assim: olha, vocês têm que viver vigilantes, você tem que viver debaixo de uma cobertura, você tem que viver debaixo de um preparo espiritual, né, para que você não seja achado fora, né? A gente precisa entender uma coisa, né? Esses dias eu tenho estudado bastante sobre escatologia, e quando Jesus prega a parábola das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, ela sempre foi muito ensinada como a igreja, mas ela não é a igreja. Por quê? Porque a igreja é a noiva. Jesus não tem 10 noivas. Deus odeia a poligamia, né? Então Jesus vai casar com quem? Jesus vai casar com a sua noiva. Então a gente precisa entender da história de Israel. A noiva, ela tinha suas damas de honra. Então essas 10 damas de honra, essas 10 virgens, se a gente quiser pegar essas 10 virgens e fazer uma comparação com a igreja, que 5 tem azeite e 5 não tem, essa comparação, ela não pode ser falando assim, ó, 5 tem o Espírito Santo e 5 não tem o Espírito Santo. A comparação que a gente precisa fazer é a seguinte: 5 tem testemunho, porque a luz na Bíblia fala de testemunho. 5 dessas virgens têm um testemunho forte. 5 dessas virgens é uma igreja vigilante. E 5 são igrejas que não, são pessoas que não têm testemunho, tá? Mas na realidade, quando Jesus está falando ali, a gente precisa entender que ele está falando para a nação de Israel. E é por isso que Israel entende. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão ficar de fora. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que no período da grande tribulação vai haver uma turma de Israel que vai receber a palavra e que vai se converter, e aí ela vai entrar na boda do Cordeiro. Por quê? A gente tem que entender que a igreja nesse momento já está no céu. Nós já estamos esperando pela boda do Cordeiro. E nós estamos esperando por quem? Nós estamos esperando pelo remanescente de Israel, né?
Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho sobre dispensações e a gente vai entender que a cada dispensação Deus mantém um remanescente. Deus sempre separa alguns para continuar levando o seu evangelho. E aí a gente vai finalmente chegar na 7ª taça, e aonde, quando ela é derramada, querido, são provocadas devastações em dimensões mundiais nunca ocorridas na humanidade. Né? Jerusalém, a grande cidade, com tantos acontecimentos proféticos, né? Vai ver o desaparecimento do anticristo, de todo o seu sistema de terror, de todos os seus espíritos diabólicos, as suas forças malignas, né? Nós vamos ver isso com mais clareza em Apocalipse, no capítulo 19, né? Mas em exemplos figurativos, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que vai ter saraiva, a Bíblia diz que vai ter chuva de pedra. Interessante que a Bíblia diz que as pedras de granizo que vão cair, elas vão ter cerca de 1 talento. Né? 1 talento não é nada, né? 1 talento de prata pesava 75 quilos. Imagina uma pedra de 75 quilos caindo na cabeça do camarada. Por mais que ele seja cabeça dura, o estrago vai ser feio. Né, meus amados? Então, com isso nós terminamos o capítulo de número 16. As 7 taças da ira de Deus, as 7 pragas que vão chegar. E aí no próximo capítulo nós vamos estar vendo, né? Nós terminamos o capítulo 16, e nós entraremos, né, no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Te espero lá, né? E qualquer dúvida, manda aí que a gente vai ter o prazer de poder responder a você. Um grande abraço.